É muito comum que a gente, nessa época, a gente repense algumas coisas. A gente faça avaliações, a gente olha, normalmente a gente olha para o retrovisor da nossa vida e a gente olha para o que a gente fez no passado, né? Esse ano de 2022 parece que não ia acabar nunca, não é mesmo? Acabou, já iniciou 2023, temos os desafios para esse ano, não sabemos o que acontecerá, porque o futuro pertence ao Senhor. E como bem disse o apóstolo Paulo, ele deixou tudo que para ele era caro, era importante, porque ele havia conquistado pelos seus méritos, pela sua capacidade, e dominava determinados assuntos na sua vida, e era especialista em muitas coisas. Deixou tudo isso para trás, para ganhar a Cristo, para viver pela fé, olhando não para aquilo que ele poderia conquistar com essas ferramentas, com todo esse instrumental que ele acumulou ao longo da sua vida, com os seus mestrados, doutorados, pós-doutorados, mas simplesmente confiando no Senhor e vivendo um dia após o outro, procurando ouvir a Deus e perceber o movimento de Deus, o movimento do Espírito de Deus na sua vida e no seu ministério. Ah, como eu queria ser como o apóstolo Paulo, não é? Talvez a gente possa suspirar dessa maneira, era o apóstolo Paulo. Mas esse desafio é para cada um de nós, fazermos essa avaliação e essa reavaliação, pensando assim, do que eu vivi nesse último ano, o que de fato foi vontade de Deus na minha vida. Mas Deus é soberano, pastor. O pastor Davi tem ensinado que Deus é soberano, nada acontece sem a permissão de Deus, e é verdade. Agora tem muita coisa de Deus que passa despercebido na nossa vida, que a gente não desfruta, não aproveita, porque a gente está desconectado de Deus. Vamos imaginar que Deus tem uma dispensa. Só os cabeça branca aqui vão saber o que é dispensa, né? Se eu falar isso para os meus filhos, eles não vão nem entender do que eu estou falando. Mas vamos imaginar que Deus seja aquele lugar preferido da casa, onde tem todas as provisões, todas as gostosuras, todas as guloseimas, tudo aquilo de bom que a gente gosta, né? E precisa e desfruta. Deus tem uma dispensa de bênçãos espirituais que se desdobram na nossa vida cotidiana para cada um de nós. E muitas vezes a gente não acessa essa dispensa porque a gente está desconectado de Deus. A gente acha que sabe o que a gente precisa. E aí a gente pede um monte de coisa, faz campanha e insiste em determinados assuntos. E Deus deve pensar assim, Luiz, você não entendeu nada ainda. Né? Você está desconectado, está desalinhado com o meu plano, com os meus propósitos para a sua vida. Aí eu poderia então me questionar o que Deus tem para mim em 2023. Talvez esse seja o primeiro questionamento para dar um tema para a nossa reflexão. O que Deus tem para mim em 2023? Olhando para esses dois textos, existem muitos outros que podem fundamentar esse viés que eu quero propor aos irmãos nessa noite. Mas esses dois textos deixam muito claro para mim e para você, que nos propusemos a viver pela fé. Talvez você esteja aqui hoje e você pense assim, eu estou com a minha fé abalada, estou com a minha fé fraca. Eu já tive uma ovelha no meu ministério, que ela sempre, quando ela conversava comigo, ela falava assim, pastor, eu sou tão fraquinha. Ela estava dizendo a respeito da sua fé. Sempre quando o assunto requeria um pouco mais de fé, um pouco mais de determinação, um pouco mais de convicção, ela falava, eu sou tão fraquinha.
Então talvez você se encontre assim, fragilizado, abalado na sua fé. Não há mal nenhum nisso. Não há nenhum problema em relação a isso. Mas o importante é que a gente, olhando pela fé e crendo na palavra, nas escrituras, e olhando para esses textos, a gente entenda que se eu quero saber o que Deus tem para mim, eu tenho que estar preparado para fazer o que Ele quer e não o que eu quero. Amém? Teve gente que teve dificuldade de falar amém aí, hein? Amém? Amém. Ah, bom. Ó, você falou amém, não esquece disso. Nós temos que estar preparados para fazermos aquilo que Deus quer. Eu tenho visto que hoje nós temos assim, e principalmente depois dessa revolução, né, da igreja indo para as mídias sociais, do culto se tornando transmitido assim em massa. A gente tinha igrejas burguesas, né, que transmitiam seus cultos já há mais de 10 anos, igrejas com bastante recurso financeiro, e de uma hora para outra todo mundo está transmitindo culto, né? E isso não foi uma opção para nós tivemos que fazer isso. Mas isso fez com que o Evangelho, ou pelo menos a oferta do Evangelho, se tornasse cada vez maior. Então as pessoas têm acesso à ministração da palavra, as pessoas têm acesso a estudos bíblicos, as pessoas têm acesso... Nós temos uma igreja no nosso presbitério que desenvolveu uma plataforma EAD para a escola dominical. É uma bênção isso. É uma das maiores igrejas lá no nosso presbitério. Tem um EAD, um ensino à distância para a escola dominical. Então não tem desculpa para não frequentar a escola dominical, porque dá para frequentar até online hoje. Agora, será que isso tem feito com que as pessoas creiam mais na palavra de Deus? Tenham mais disposição para obedecer a palavra de Deus? Tenham mais disposição para serem fiéis a Deus no seu dia a dia? O irmão Flávio estava falando a respeito da gratidão, ele falou aqui a respeito da gratidão. Será que pensa nos crentes que estão ao seu redor, os crentes com quem você convive, você como crente, eu como crente, é nítido na minha e na sua vida que nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado na nossa vida? Parece que à medida que o tempo passa, as pessoas têm a tendência de continuarem reclamando, murmurando, não sendo gratas por aquilo que já receberam e com os olhos fixos naquilo que ainda querem receber, mas não conseguem olhar para trás com gratidão. E nem no presente momento com gratidão. Então isso tem sido um desafio muito grande para a Igreja de Cristo. Que som que tem reverberado nos céus? Qual tem sido, né? Eu lembro que no Antigo Testamento Deus faz referência muitas vezes às cerimônias que os judeus faziam. E o som que ele ouvia da parte do povo, o culto que era prestado, e Deus fazia um cruzamento assim do que se falava e do que se praticava. E várias vezes Deus diz assim: não estou gostando disso não, não gosto disso, eu tenho repulsa, né, dos vossos sacrifícios, das vossas festas, das vossas comemorações, das vossas celebrações, porque elas estão incompatíveis com o que está no vosso coração. Não condiz com o que está no coração, é da boca para fora. Então, amados, o que eu quero dizer é que, se nós queremos de fato saber qual é a vontade de Deus, eu tenho que estar disposto a cumprir. Eu tenho que estar disposto a obedecer. Eu tenho que estar disposto a ser fiel à palavra de Deus. Para que você quer saber a vontade de Deus para a sua vida se você não tiver disposição para cumprir?
Jesus, num determinado momento, ele olhou para os discípulos, ele estava sendo perseguido já, e um grupo de pessoas queriam prender Jesus, e ele foge do meio da multidão, assim, de uma maneira extremamente misteriosa, e depois os discípulos se ajuntam e Jesus faz um discurso, e vários seguidores ali na multidão dizem: esse discurso é muito duro, porque fala sobre perdão, fala sobre tolerância, fala sobre determinadas coisas que nós não temos disposição de cumprir, e essas pessoas vão embora. E ficam ali os 12. Jesus olha para trás e diz: o que vocês estão fazendo aqui ainda? Por que é que vocês não foram com eles? Aí Pedro diz: Mestre, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, nós cremos no que o Senhor está falando, e nós temos disposição para cumprir aquilo que o Senhor está falando. Jesus também, num determinado momento, diz assim: vocês me chamam Senhor, Senhor. Boquinha bajuladora, né? Aquela boquinha bajuladora. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Para que chamar de Senhor, se não vai obedecer? Se não vai honrar como Senhor? É a mesma coisa de obrigar os filhos hoje a pedir bênção, né? Pai, mãe, se depois virando as costas eles mandam nos pais e nas mães, eles não honram, eles desonram, é apenas um ritual. Uma coisa tem que representar de fato a outra. Muito bem, aquilo que nós pensamos sobre Deus, aquilo que você pensa sobre Deus hoje, o lugar que Deus ocupa na sua vida hoje, a importância que você dá para Deus na sua vida hoje, determina o seu futuro, determina o meu futuro, determina o meu futuro profissional, determina o futuro do meu relacionamento conjugal, determina o meu futuro como um pai, determina o meu futuro como um cidadão, determina o meu futuro ministerial, porque todos nós aqui temos ministério. Não existe membro de igreja no reino de Deus. No reino de Deus, agora a Maitê vai gostar. Essa é uma máxima da missiologia, né? Ou você é missionário, ou você é campo missionário. Não é assim? Ou você é um evangelista, ou você é alguém a ser evangelizado. Ou você é cristão, ou você ainda é uma pessoa que não conheceu a Cristo, precisa conhecer e se render aos pés de Jesus. Não tem meio termo. Não é assim? A forma como nós vivemos a nossa fé em Cristo tem produzido os resultados que temos obtido até aqui. Aquela irmã que falava assim: ai pastor, como eu sou fraquinha. A vida dela com Cristo não evoluía, por isso que sempre ela estava fraquinha, né? Por isso que não mudava nada, que as coisas não melhoravam, não evoluíam. Então aquilo que nós pensamos sobre Deus vai determinar o resultado da nossa relação com Deus. Eu coloco entre aspas, porque tem muita gente que acha que tem um relacionamento com Deus só porque vai a uma igreja, só porque lê a Bíblia, só porque faz orações pedindo as coisas para Deus. Ela acha que tem um relacionamento com Deus, porque ela é uma religiosa. Será que Deus de fato me conhece em nível pessoal? É claro que Ele me conhece, porque Ele sabe todas as coisas. Mas será que Ele me conhece em nível pessoal? No atual momento da nossa vida cristã, nós devemos perguntar: quanto tenho vivido daquilo que Deus tem para mim? Quanto tenho vivido daquilo que Deus tem para mim? Bom,
para viver a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso renunciar à minha vontade e estar disposto a fazer a vontade dEle. Já deu para entender isso, né? Deus tem plano para mim porque Ele é Senhor da minha vida. Não é só porque Ele é alguém que tem uma proposta de vida para mim. Não. Deus é Senhor da minha vida. Então, Ele tem o plano melhor. Ele tem o plano melhor. Eu tenho que submeter-me aos planos de Deus para a minha vida. Então, para viver a vontade de Deus, eu preciso viver a vontade de Deus a partir da renúncia dos meus planos e daquilo que eu era sem Cristo. O apóstolo Paulo disse isso. Eu me conformei, tomei a forma de Cristo na sua morte, para de algum modo, nem ele sabia, nem ele tinha certeza. É bom saber que o apóstolo não tinha certeza, não é? A gente se identifica, não é? A gente se identifica, fala, poxa, ele era gente. Ele tinha dúvida, gente, que bênção. O apóstolo Paulo tinha dúvidas. Um PhD em direito romano. E ele tinha dúvidas. Que bênção, isso é muito bom. Isso dá um conforto para a nossa alma, não é? Nem ele sabia como é que isso ia acontecer, mas ele cria. Isso que é importante. A gente não tem que ter certeza de tudo, e não vamos ter certeza de tudo. Deus também não vai falar tintim por tintim a respeito dos seus planos com a gente, mas a gente tem que simplesmente crer, confiar. Ele vai mostrar para a gente o necessário, o suficiente para que a gente viva o melhor que Ele tem para a nossa vida. Bom, eu gostaria de uma forma bem didática, espero que seja didático, trazer uma divisão aqui de 3 pontos bem fáceis da gente decorar. Bom, para viver a vontade de Deus para a minha vida através da renúncia, eu preciso entender que, em primeiro lugar, Deus não dá o que eu quero. Que chato, né? Deus não dá o que eu quero. Aqui nós já temos uma renúncia bem pontual. Renúncia do nosso ego. Renúncia do nosso ego. Eu vejo aqui que muitos ou já são pais, ou são tios, ou são avós, ou são responsáveis e já tiveram a experiência de cuidar, educar alguma criança. Eles sabem o que eles querem para a vida deles, gente? Não sabem. Não sabem. Né? Esse negócio de ter que negociar com criança é complicado, né? Não dá margem de negociação, né? Ou a margem é muito pequena, mas muito pequena. E a gente tem que deixar aquela margem mais segura para negociação com eles. A gente tem que ser muito inteligente, muito habilidoso, porque eles são muito habilidosos hoje em dia. Eu tenho 2 crianças, eu sei como é que é. Então, nós é que sabemos, os adultos é que sabem, a gente diz isso para os nossos filhos o tempo todo. Nós é que sabemos o que eles realmente precisam. Então a gente é que tem que conduzir, a gente é que tem que determinar. Deus está falando isso para mim e para você. Que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, nós somos seus filhos, nós somos seus servos, nós somos seus súditos. Ele nos resgatou do reino das trevas, onde tem um rei ímpio, terrível, que é Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lá tem um rei. Ele não tirou a gente dali para a gente viver a revelia. Ele não tirou a gente das mãos de um rei cruel, ímpio, maligno, para nos deixar soltos. Ele nos transportou para um reino, cujo rei é justo, é bondoso, é misericordioso
e tem o melhor para mim e o melhor para você. Então nós temos a quem nos submeter. Por isso, Ele não dá o que a gente quer. Um pastor e autor, escritor muito conhecido, A.W. Tozer, ele diz a seguinte frase, ele diz assim, coisa terrível é a ideia de que os cristãos podem servir a Deus do seu jeito. Coisa terrível é a ideia de que os cristãos podem servir a Deus do seu jeito. Você já ouviu isso de alguém? Eu não fui na igreja, pastor, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. Não estou dizendo que o jeito de Deus é a gente vir na igreja, viu gente? Não é isso não. Talvez nem seja, talvez a gente nem devesse estar aqui hoje. Talvez a gente devesse estar em algum lugar nessa cidade servindo alguém. Talvez Jesus, se ele estivesse aqui, ele estaria fazendo isso, não estaria aqui. Ele estaria em algum lugar aí servindo alguém, sendo bênção na vida de alguém. Mas nós temos essa oportunidade de estarmos aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, para a gente sair para servir. A igreja só existe da porta para fora. Nós só somos igreja lá fora. Lá a igreja tem utilidade para o mundo, lá ela serve a Deus. Aqui nós nos alimentamos, aqui nós afiamos as ferramentas, aqui a gente afina o nosso discurso, o nosso conhecimento, para a gente ser bênção lá fora. E o Tozer diz assim, aquele cristão, que se diz cristão, que se autodenomina cristão, e acha que pode servir a Deus do seu jeito, ele está muito distante da vontade de Deus. Ele está muito distante. E ele está, na verdade, obedecendo ao seu ego, e não obedecendo ao seu Senhor. Há um filme antigo, para alguns, um filme de comédia, chamado O Todo-Poderoso. De vez em quando passa na sessão da tarde, né? Vale a pena ver de novo. O Todo-Poderoso. É um filme o ator é o Jim Carrey, no começo da carreira, e ele representa um executivo, uma pessoa importante que fica insatisfeito com o trabalho e as coisas começam a dar errado na vida dele. E ele amaldiçoa Deus, ele fica irado contra Deus e Deus aparece para ele e dá o poder dele ser Deus. Ou pelo menos ficar responsável pelo mundo. E é interessante porque ele começa a fazer o que ele quer e não o que precisa ser feito. E aí o mundo vira um caos, né? As coisas acontecem de forma desordenadas e fica muito claro de que quando nós temos ou nos damos a liberdade, nos permitimos fazer o que a gente quer, a gente faz muita coisa ruim. Porque muitas vezes o que eu quero pode fazer mal para você. Muitas vezes o que você quer pode fazer muito mal para a vida de alguém. As coisas precisam ser organizadas e a gente não tem essa capacidade. Bom, Deus não dá o que eu quero simplesmente pelo fato de que eu não sei o que realmente eu preciso. Mas Deus tem mais do que eu consigo pedir e sempre sabe o que é melhor para mim. Olha que constatação maravilhosa. Tem gente que é pidoncho. Você conhece alguém pidoncho? Que só sabe pedir, né? Que se tiver uma oportunidade de ganhar alguma coisa, ele vai pedir. Talvez você seja um pidoncho. Você é um pidoncho? Você só fala com Deus para pedir, não? Mas eu quero te dizer uma coisa boa. Deus não dá o que você quer, mas Ele tem muito mais do que você pode pedir. A notícia boa é que Ele tem muito mais do que você pode pedir. A despensa de Deus é ilimitada. Só que aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem, é aquilo que a gente precisa. Não é aquilo que a gente
quer, né? Aquilo que a gente pede. Bom, em segundo lugar, Deus não dá o que eu mereço. Deus não dá o que eu quero, Deus também não dá o que eu mereço. Eu já ouvi isso várias vezes. Também. Você merece isso. Coisa boa, né? Coisa boa. É quando porque seria muito ruim a gente ouvir de um cristão vendo alguém se dar mal e falar, fulano merece isso, né? Seria muito estranho. Mas quando acontece alguma coisa boa, por exemplo, a gente conseguiu sair de férias, né? Às vezes as pessoas não têm o que falar, falam assim, vão, vocês merecem, aproveita. É claro que é uma força de expressão, mas também há no ser humano um sentimento de que a gente merece, de que a gente merece ser feliz, de que a gente merece ser recompensado, de que a gente merece prosperar, de que a gente merece ter prazer e ter tudo aquilo que a gente quiser. Há no ser humano esse desejo, essa sensação de que isso é bom. No fundo, se Deus, lembra que nós estamos tratando aqui a partir da fé. A partir da fé. No fundo, se Deus desse o que eu e você merecemos de fato, qual seria o desfecho? Qual seria o desfecho? Deus, conhecendo o meu coração, conhecendo o seu coração, se Ele fosse dar o que a gente realmente merece. Aqui, o nosso desafio é renunciar à autojustificação. O que é isso, pastor? Autojustificação é eu fazer por merecer. Querer fazer aquilo que só Deus pode fazer. Por exemplo, se autossalvar. Você conhece alguém que fica lutando, se debatendo para conquistar a salvação? Conhece alguém? Que fica fazendo as coisas, fazendo o bem, vindo à igreja, fazendo sacrifícios para merecer a salvação. É a pessoa que fica fazendo as coisas para se autossalvar. É possível se autossalvar? Não, né? Se autojustificar diante de Deus? Também não. Porque senão nós estaríamos negando a Cristo. Cristo só veio porque a gente não dá conta. Cristo só veio e morreu porque eu e você não conseguimos retornar a nossa comunhão com Deus, a nossa amizade com Deus. A gente não consegue se reconciliar com Deus se não for através de Jesus e através daquilo que Ele fez e de que a gente vai selar aqui nessa noite através da mesa do Senhor. Então esquece, você não consegue, eu não consigo se auto-justificar, se auto-salvar. Eu só consigo realmente crer naquilo que Jesus fez e viver a partir da sua obra. Viver a partir da vida que emana lá da cruz. Viver a partir da vida que existe para mim e para você no reino de Deus. Uma vida de gratidão, uma vida de obediência, uma vida de exercício da misericórdia, uma vida de serviço a Deus e ao próximo, que é o resumo dos mandamentos. Certa vez eu conversando com uma pessoa assim num balcão de atendimento, e essa pessoa, sabendo que eu era pastor, ela já me tirou de canto, falou assim: pastor, eu ando muito triste porque eu me sinto muito culpada. Já denunciei que é uma mulher, né? Eu me sinto muito culpada. E eu falei: por que você se sente muito culpada? Porque eu peco. Eu falei: nossa, prazer, eu também peco. Também sou pecador, né? E eu falei assim: mas você não se arrepende? Se arrependo, mas eu peco de novo. Eu falei: nossa, ela peca de novo, gente, eu também peco de novo.
e eu tenho que me arrepender novamente, começar tudo de novo. E eu falei assim, aí eu fiz uma pergunta para ela, falei, olha, o que é que você acha que Deus mais quer de você? Que eu não peque. Falei, você tem certeza disso? Deus quer que eu não peque. Eu falei, como é que Deus poderia requerer uma coisa tão absurda de quem não pode dar? Deus é justo. E o que Ele pede para mim e para você está lá nos mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ela falou assim, nossa, é isso que Deus mais quer? Eu falei, é isso que Deus mais quer. Que você o ame acima de todas as coisas. Não é que você não peque. Que você não peque também é bom. E isso também está nos mandamentos. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Mas a primeira coisa e a coisa mais importante é que você o ame. Nossa, gente, ela ficou tão feliz. Eu acho que ela viveu tanto tempo achando que o que Deus mais queria dela é que ela não pecasse. E por isso ela não tinha um relacionamento com Deus. Porque ela se sentia devedora constantemente. Ela não tinha perspectiva da graça. Ela não tinha perspectiva de que Deus a amava, mesmo ela sendo ainda uma pecadora. E é isso que o apóstolo Paulo diz aos Romanos. Que Jesus se animou a morrer, sendo nós ainda pecadores. Porque se fosse do contrário, se fosse para a gente merecer, eu acho que Ele não teria morrido ainda na cruz até hoje. Porque nenhum de nós tem a capacidade de merecer aquilo que Deus fez. A palavra do Senhor diz que Deus não dá o que nós merecemos, porque Ele nos ama. Romanos 3, 23 e 24 diz, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Romanos 6, 23, ele diz, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós merecíamos a morte, mas Deus nos dá a vida. Então Ele não dá aquilo que nós merecemos, e Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos, que é a vida, que é o perdão, que é a salvação. Agora esse versículo de Tito 3,5, eu queria enfatizar, ele diz assim, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. É obra completa. Nos lava, nos restaura, nos renova, limpa a sujeira da nossa vida. E está disposto a limpar todas as vezes que a gente se suja novamente, a gente volta arrependido, Ele nos lava e nos purifica. Tudo o que temos recebido, seja o que for, é porque Deus nos ama. É porque Deus nos ama. Então Deus não dá o que eu quero, não dá o que eu mereço. Ele nos dá o que é preciso para sermos felizes. Deus dá o que eu preciso para ser feliz. O desafio aqui é a gente abraçar o contentamento. É a gente renunciar ao nosso ego, renunciar à autojustificação, mas abraçar o contentamento. Eclesiastes 6:9 diz, aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é como correr atrás do vento. É interessante que sobre a felicidade, muitos de nós, talvez a maioria, coloca a felicidade sempre no final de uma jornada. Não é assim? No final de uma jornada de trabalho, tem o descanso.
tem o happy hour, tem o prêmio, né, do descanso. No final de uma jornada de estudos tem o diploma, né, tem o currículo que é melhorado. No final de uma fase da vida tem uma CNH, né, uma carteira de habilitação. Tem depois uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, enfim. A gente sempre acha que a felicidade está no fim de uma jornada, talvez de trabalho, né? A aposentadoria. Imagina se Deus desse tudo aquilo que pedimos. E se Ele desse ainda tudo aquilo que merecemos? Deus dá aquilo que eu preciso para ser feliz. Só que isso, às vezes, faz a gente chorar. Dar aquilo que a gente precisa para ser feliz, em alguns momentos faz a gente sofrer. Permite o sofrimento, permite a preocupação. E novamente eu volto ao exemplo dos filhos. Filhos são bênção, mas faz a gente chorar. Não faz? É para a vida toda, gente, não tem volta, né? Não tem volta, acabou. Nunca mais aquela mulher que agora é mãe vai dormir tranquila na vida dela. E nem o pai, não é assim? É um pedaço da gente, fora do corpo ali, que a gente vai ter alegrias, mas a gente vai ter tristezas, preocupações, que vão nos acompanhar o resto da vida. Mas é o que a gente precisa para ser completo, é o que a gente precisa para ser feliz. Nem sempre aquilo que Deus dá para a gente ser feliz é aquilo que nos faz sorrir. Às vezes dói, mas é o que a gente precisa. Muitas vezes nos deparamos com situações que são verdadeiros milagres, em que temos que admitir: Deus não me deu isso porque eu quis. Deus não me deu isso porque eu mereci. Ele me deu porque Ele é bom. Olhando no retrovisor, olhando para trás, você tem algo que você pode fazer essa conclusão aqui? Que você pode emprestar essa conclusão? Deus não me deu isso porque eu quis, Deus não me deu isso porque eu mereço, mas Ele me deu porque Ele é bom. Ele é bom. O que Deus tem para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Antes de querer saber isso, esteja disposto a se aproximar de Deus, de todo o seu coração. Crer nele, crer na sua palavra, porque Ele mesmo, não vai ser uns 7 passos, não vai ser nada disso. Ele mesmo vai mostrar para você qual é a sua vontade. Vamos orar sobre isso? Baixa a sua fronte, consulta aí o seu coração. Talvez em algum momento dessa exposição, Deus falou algo ao seu coração. Submete isso ao Espírito Santo agora e peça para o Senhor direção. O Senhor Jesus mesmo diz que tudo aquilo que nós pedirmos em seu nome, Ele nos daria, Ele nos concederia. Então peça para o Senhor, para que Ele te dê certezas, para que Ele te dê convicções, para que Ele revele-se a você de uma maneira que talvez você nunca tenha percebido. Senhor, em nome de Jesus, nós te somos gratos. Te somos gratos porque o Senhor, na tua fidelidade e no teu imenso amor, o Senhor nos arrebatou das trevas, do reino das trevas, nos transportou para o seu reino, para que como filhos nós pudéssemos viver os planos do Senhor.
Eu quero pedir a tua bênção sobre a tua igreja que está aqui nessa noite, os irmãos que possam estar acompanhando, cultuando também através da transmissão desse culto. Que o Senhor possa visitar os nossos corações e que o Senhor, que conhece as intenções do coração humano, possa nos fazer prostrados na alma, na tua presença. Que possamos de fato crer, de fato confiar que o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos para ser feliz e que nós tenhamos disposição interior, disposição de fé para viver os propósitos e a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa palavra possa, de alguma maneira, até o apóstolo Paulo tinha dúvida, né? Eu vou me furtar também a esse direito. De alguma maneira essa palavra possa trazer edificação para o seu coração. Amém? Nós vamos continuar celebrando, né, Flávio, a ceia do Senhor. E esse é um momento em que nós, como igreja, relembramos aquilo de mais importante que Deus fez pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então essa obra de salvação está ecoando através da vida e da ação da igreja, da vida e da obra da igreja, que somos nós, vivendo nesse mundo, né? Trabalhando, estudando, passeando, de férias ou exercendo alguma atividade, né? Nós com o nosso viver, nós estejamos sendo luz e sal, demonstrando para as pessoas aquilo que nós cremos e fazendo com que Cristo se torne conhecido na vida daqueles que ainda não o conhecem. Nós vamos distribuir os elementos nesse momento. E você que nos visita, se você comunga dessa fé que foi pregada, que foi anunciada em Cristo Jesus, você está convidado a participar conosco da mesa do Senhor. A palavra do Senhor nos orienta que nós tenhamos consciência daquilo que nós estamos fazendo, que a gente discirna o corpo. Os elementos serão distribuídos, mas nós vamos participar juntos. Então, receba aí os elementos e aguardem um instante até que nós estejamos orando e participando juntos, né, da celebração. Então, que a gente possa discernir o corpo de Cristo, que é saber o nosso lugar no corpo, e que nós estamos com isso demonstrando que cremos de fato naquilo que Jesus fez por nós. Vou aguardar todos receberem para que a gente possa participar juntos desse momento. Vamos nos colocar em pé nesse momento.
Amados, o Senhor Jesus, Ele tomou o pão e tendo dado graças, Ele o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De forma semelhante, depois de haverem ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Fazei isto todas as vezes que vocês se reunirem, anunciando a minha morte e a minha ressurreição, até que eu venha. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela salvação, te agradecemos pela graça, te agradecemos porque apesar de nós, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Obrigado porque através de Cristo temos acesso ao Senhor, ao teu trono, ao teu reino. Dá com que possamos agora, relembrando aquilo que o Senhor fez para nos restaurar, nós possamos viver com mais vigor a nossa fé e o testemunho de Cristo Jesus possa ser notório nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Participemos do pão e do cálice. É o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo.